Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Nesta quinta-feira, dia 26 de março de 2020, nós, ministros da sede da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, queremos desejar a todos que a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sobre suas vidas. Vamos orar, portanto. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos porque nós estamos aqui, ó Pai, independentemente de tudo aquilo que tem acontecido, nós temos crido, ó Pai, temos presenciado que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, nesse momento, nosso país. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor dê sabedoria àqueles que nos governam, dê sabedoria às autoridades, ó Pai, que o Senhor possa estar capacitando os profissionais da saúde, cuidando de cada um deles também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam, ó Deus, ser cuidados pelo Senhor nesse momento de crise, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos orar por Minas Gerais. Quantos casos, ó Deus, nós estamos vendo, ó Pai, que estão surgindo em Minas Gerais, ainda que numa crescente esses casos estejam, Deus, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem cuidado, ó Pai, de nós e que ainda assim cuidará de nós. Nós queremos orar por Divinópolis, ó Deus, em nome de Jesus, cuide dessas vidas, ó Pai, que estão com esse vírus nesse momento. Pedimos que o Senhor tome conta da vida de cada uma delas, ó Pai, de suas famílias também. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar a Primeira Igreja Batista diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando da sua igreja nesse momento, ó Pai, sustentando, ó Pai, os membros da Tua igreja, ó Deus, dando sabedoria à liderança da Tua igreja nesse momento, ó Pai, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado no meio da sua igreja. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos e pedimos ao Senhor que fale os nossos corações através da palavra que será ministrada aqui, ó Deus, nesse momento. Nós te louvamos, agradecemos o teu santo nome e fazemos isso no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia conosco na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. O pastor Petrônio nos dirigirá nessa leitura e ele será seguido pelo nosso ministro de música, que nos trará uma mensagem musical nesse momento de culto que está relacionada àquilo que será pregado. Vamos, portanto, acompanhar a leitura da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 12 em diante até o 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos a música Perdão, do grupo Frutos do Espírito. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos um bom perfume
Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para comigo, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. É com essa certeza de que o fruto do Espírito em nós nos permite perdoar o irmão, nos permite viver em mansidão e amor, que eu quero convidar você a meditar nessa noite um pouco mais acerca dos mandamentos bíblicos recíprocos, os uns aos outros apresentados pela palavra de Deus. Esta é a nossa série de estudos às quintas-feiras. E hoje prosseguiremos estudando o mandamento que está impresso em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Levai as cargas uns dos outros. Então, na continuidade dos nossos estudos acerca dos mandamentos bíblicos recíprocos uns aos outros, esse é o nosso quarto encontro. E hoje, levai as cargas uns dos outros é o objeto do nosso estudo. Gálatas 6, versículos 1 e 2, diz-nos assim: Irmãos, se algum for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ao estudar esse texto, fica reafirmado que o cumprimento da lei de Deus é iniciado com a imitação de Jesus Cristo. Imitando Cristo, nós imitamos aquele que deu verdadeiro significado à lei. O grande mandamento da lei, conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou, em João 13, versículo 34, é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E sentencia: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O apóstolo Paulo, então, imitador que era do Senhor Jesus, sabe que o cumprimento da lei é a obediência a Cristo. E Cristo nos diz que o primeiro e grande mandamento da lei é amar o irmão como nós nos amamos, e isso como consequência do nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Aqui mesmo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, entendemos que o apóstolo Paulo não seria capaz de adotar esse elevado padrão para si mesmo se ele não tivesse o Espírito de Cristo.
ao falar da necessidade de carregar com o irmão o peso da vida dele, o apóstolo Paulo conta com a ação de Cristo em todo crente. Gálatas 2:20 ele diz: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim e comunica em mim aquilo que só Ele é capaz de realizar. Ele amou a mim de tal modo que carregou o meu peso, o peso do meu pecado sobre Ele na cruz. Ele se entregou por mim. Aqui mesmo falando aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, sermos servos uns dos outros, mandamento mútuo, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, pois, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ao invés de nos agredirmos, ao invés de nos anularmos, de nos devorarmos, o que o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz é: se vocês encontrarem algum irmão sendo surpreendido numa falta, num pecado, então corrija esse irmão com espírito de brandura, com humildade, levando as cargas do seu irmão. O que Paulo está fazendo aqui nesse capítulo 6 é instruir os crentes gálatas a observarem duas atitudes cristãs. Você pode checar o que está dos versículos 1 a 10 e ver que, primeiramente, o apóstolo Paulo nos fala até o versículo 5 que nós devemos levar as cargas dos nossos irmãos, as consequências de pecados que eles cometem em sua fragilidade, tragédias pessoais, tristezas, dores, quedas espirituais, atitudes irrefletidas, declarações reprováveis dos nossos irmãos e suas limitações. Tudo isso que é fruto de um momento de falha, de pecado, gera um peso, uma carga na vida do irmão, e a palavra de Deus diz: não o abandone, o ajude a carregar esse fardo. E a partir do versículo 6 até o versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz que devemos compartilhar, nós os crentes, os nossos recursos materiais com aqueles que repartem os seus tesouros espirituais, que são os responsáveis pela instrução à igreja, os pastores. Então o que Paulo diz é: se nós os que instruímos os crentes abrimos mão de um outro serviço para que tenhamos preparo e possamos repartir o conhecimento da palavra com vocês, vocês então devem repartir o sustento que têm conosco. Bem, em tudo isso, irmãos, é importante lembrar que somente tendo o Espírito de Deus e, portanto, tendo o fruto desse Espírito, poderemos praticar esse mandamento recíproco. Paulo, no versículo 1, fala de irmãos, de pessoas que foram tornadas iguais pelo Espírito de Deus. Podemos levar as cargas uns dos outros porque somos irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta, você que é uma pessoa espiritual, o apóstolo Paulo diz isso, vós que por serem crentes em Jesus sois espirituais, corrijam então esse irmão faltoso com espírito de brandura e tenha cuidado para que você também não caia em tentação. Somente fariseus, aqueles que conhecem, mas não praticam a palavra de Deus. Legalistas, aqueles que não conhecem a lei do amor. Carnais, aqueles que não andam em espírito, não conseguem entender essa verdade. Vejam, meus irmãos, em Lucas capítulo 11, versículo 46, quando Jesus lidando com fariseus, com gente que conhecia a lei e que costumava ser implacável na condenação aos erros do outro e muito bondosa na avaliação dos seus próprios erros, então o Senhor Jesus Cristo diz assim: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Jesus está dizendo: não imponham aos outros um fardo que vocês não têm como suportar. Pelo contrário,
Levem as cargas dos outros, ajudem os outros. Vocês um dia precisarão que levem as suas cargas. No famoso concílio da igreja em Jerusalém, narrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no versículo 10, nós encontramos um novo alerta aqui. Aqui, meus irmãos, então a palavra de Deus nos mostra que Pedro aqui diz que não devemos tentar a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, ou seja, os judeus, puderam suportar, nem nós. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que os crentes têm o Espírito de Deus desde a sua conversão. Esse Espírito nos capacita a ter uma atitude diferente do homem carnal, do homem vingativo, implacável, insano, insensível. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Isso significa, em primeiro lugar, buscar restaurar o irmão em amor. A palavra de Deus nos diz que o pecado do nosso irmão não deve ser visto como um plano de vida, mas como uma surpresa. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que lemos em Gálatas. Se alguém for surpreendido em alguma falta, é preciso amar esse irmão, porque assim como eu, ele é crente em Jesus. Se ele é meu irmão, ele é filho do mesmo Deus e tem o mesmo Espírito. Ele não deseja pecar, ele não ama mais o pecado, porque a natureza dele agora foi trocada por Cristo Jesus. Então, eu devo entender que esse irmão caiu numa falta. Esse irmão sofreu um acidente. É preciso amá-lo sabendo que ele não planejou esse cenário. Restaurar o irmão em amor é não omitir-se. Se o meu irmão está sujo pelo pecado, eu preciso ajudá-lo a se lavar. Ainda que enquanto eu estiver lavando esse irmão, eu possa ser respingado por sua sujeira. Isso é, outros podem passar e dizer, porque ele está junto daquele pecador. Lembremos-nos do Senhor Jesus, que ao buscar restauração para a vida daquela mulher a quem ele pediu água, ele não se importou de, sendo homem, ser visto à luz do dia com aquela mulher acusada de ser uma prostituta. Ele queria lavar aquela mulher do seu pecado com a sua água que jorra para a vida eterna. Restaurar o irmão em amor é buscar aconselhá-lo, orar por ele e com ele, dar exemplo e ajudá-lo na prática a se levantar do seu pecado. Ajudar o irmão a se restaurar em amor é perdoar o irmão. Veja aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 12, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, ele diz que devemos clamar ao Pai, que o Pai mesmo nos perdoe as nossas dívidas, porque nós também temos perdoado os nossos devedores. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, encontramos então a palavra do Senhor nos dizendo, como já foi lido, que se nós nos suportamos uns aos outros, nós iremos nos perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar. E devemos celebrar a vitória do irmão quando o irmão vier a vencer o pecado. Jamais devemos comemorar a queda de um irmão para que isso reafirme algum capital espiritual nosso, para que isso nos eleve, porque o outro pecou, eu agora tenho um ponto a mais porque não foi eu quem pecou. A palavra de Deus nos diz que devemos chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, a celebrar a vitória do irmão que venceu o pecado. Eu li há algum tempo num livro que tratava da disciplina na igreja, testemunho verdadeiro de um pastor nos Estados Unidos que foi apanhado em adultério com uma senhora membro da sua congregação. Aquela igreja, ao saber disso, decidiu fazer como a palavra de Deus ensina. Corrigiu aquele irmão pastor em amor. Decidiu afastá-lo imediatamente do pastorado, porque ele perdeu a autoridade para pregar naquele momento, e decidiu sustentá-lo durante um período, durante alguns meses, para que ele pudesse buscar um novo emprego. E ele tornou-se um corretor de imóveis. Então aquela igreja disse, com o afastamento do púlpito, que reprovava o pecado dele. Mas com a manutenção do seu sustento, disse que o amava e amava a sua família. Aquele homem foi restaurado e tempos depois ele pôde testemunhar do amor de Deus
visto por meio daquela igreja, e deixou aquela igreja somente depois que foi convidado por uma outra igreja para pastoreá-la. Esse é um grande exemplo de que podemos corrigir em amor. Mas quando a palavra de Deus diz que devemos levar as cargas uns dos outros, além de dizer que isso implica em restaurarmos o irmão em amor, diz também que isso implica em aprender com o irmão em humildade. Veja mais uma vez Gálatas capítulo 6, depois que a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, no versículo 3 alerta: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós não somos coisa alguma. Nós somos carne, sangue, ossos, nós somos pó e ao pó um dia voltaremos. Nós aprendemos com o irmão acerca dos perigos do pecado quando o irmão peca. E aquele irmão, ao ser tratado por mim quando ele peca, ele está tendo uma aula dada por mim de como eu espero ser tratado quando vier a pecar. O irmão aprenderá com você acerca de como deve tratar você, se você vier a cometer uma falta. E falta aqui é um deslize espiritual, um pecado, um erro na sua conduta moral. Afinal, todos nós temos fraquezas. Portanto, em humildade devemos receber a situação de pecado do irmão como um alerta da parte de Deus. Todos nós que já temos algum tempo de vida cristã, conhecemos o alerta de 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Veja que não caia. Tenha a situação do seu irmão como um alerta para que você também não seja achado em alguma falta. Aprenda com o erro do irmão, que ofender a Deus traz sérias consequências. Que ofender a Deus é terrível para o cristão. Um certo homem trafegava por uma rodovia, no alto da rodovia, quando ele percebeu que lá embaixo uma ponte se rompeu, levou uma parte da rodovia e um caminhão caiu naquele buraco, ficou ali preso. Ele, do alto, privilegiado, vendo na rodovia tudo que estava acontecendo, pôde estacionar o seu veículo e manter grande distância daquele buraco na rodovia. Ele não caiu no buraco, porque ele aprendeu com a queda do outro que ele não deveria continuar trafegando. Tempos depois ele foi ao hospital, quando aquele caminhoneiro acordou do período em que ficou em coma, e então foi agradecer aquele homem por sua própria vida. O caminhoneiro então disse: mas eu não lembro de ter feito nada por você. O homem então que foi agradecer no hospital disse: você caiu no buraco por mim. Eu seria o próximo. Você caiu antes de mim. Eu vi isso. Vi o que poderia acontecer comigo. Vi que desastre seria a minha continuidade naquela rodovia. Por isso eu parei, não avancei em direção ao buraco. Muito obrigado, porque a sua queda no buraco me livrou de uma nova queda, também me livrou de cair naquele buraco. Quando o irmão está com a carga do pecado, da falha, do mau testemunho, do erro, aprenda com humildade com ele. Corrija-o, porque você não quer ser omisso. E porque um membro ferido, um membro adoecido pode adoecer todo o corpo. Mas faça isso em amor, mostrando que você está reprovando o pecado dele, não porque você se omite, mas porque você quer levá-lo a vencer o pecado. Você quer corrigi-lo, quer dizer não ao pecado dele, mas quer estar ao lado dele para vê-lo vencer e, em humildade, aprender com essa situação. Na igreja, nós precisamos fazer assim: restaurar o membro em falta. Isso é levar as cargas do outro. Que nesse tempo difícil em nossa nação, possamos entender também que levar as cargas do outro é se compadecer das dificuldades do outro, inclusive no campo material, as dificuldades que todos temos enfrentado nesses dias de crescimento dos casos de óbitos e de infectados pelo Covid-19. Vamos nos auxiliar uns aos outros. Vamos também levar as cargas uns dos outros. Vamos orar? Onde você estiver agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Louvamos-te, ó Deus, porque a Tua palavra é inerrante, é infalível, é a Tua verdade. Louvamos-te, Senhor, pelo Teu grande amor. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor
assumiu sobre si as nossas cargas no Calvário, dando-nos o exemplo para que possamos, capacitados pelo Teu Espírito, levar as cargas do irmão. Nos ajude como igreja, Senhor, a praticar esse mandamento da mutualidade e podermos colher como fruto dessa decisão espiritual a alegria, a vitória de ver vidas restauradas, honrando o Teu nome, participando do bom testemunho que pretendemos dar a esse mundo do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, em nossa arrogância. Ajuda-nos a vencer, Senhor, a nossa dureza de coração. Ajuda-nos a vencer o orgulho e humildemente, Senhor, ao acharmos o irmão em falta, instruirmos em amor, tendo cuidado para não cairmos na mesma falta. É o que te pedimos, também na certeza de que o Senhor nos dará poder para isso. Pedimos-te ainda uma noite de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, queridos irmãos, mas antes eu quero reforçar a todos os irmãos que nós avaliamos como ministros da igreja a forma como entregaríamos aos irmãos esses momentos de edificação e chegamos à seguinte definição, inclusive diante das limitações técnicas que todos temos tido, valendo lembrar das limitações na oferta do serviço de internet. Decidimos que todos os dias, logo cedo, os irmãos receberão via WhatsApp uma leitura do manancial, a devocional daquele dia. Todos os dias, no princípio da tarde, uma pastoral contendo um breve áudio. E todos os dias à noite, por volta das 20 horas, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp, os irmãos terão, fora quinta-feira à noite e domingo pela manhã à noite, vídeos curtos de 10 a 15 minutos. Na quinta à noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite, momentos mais longos como esses que temos agora na quinta-feira, como esse de agora. Querido irmão que me ouve, querida irmã, se você pode, continue em casa. Sabemos que esse é um momento difícil ainda no país. O Ministério da Saúde informa, nesse momento, nessa quinta-feira, que temos 2.915 casos de coronavírus confirmados no Brasil, com 77 mortes, chegando agora a outros estados como Ceará, Goiás e Santa Catarina. A Secretaria de Saúde de Estado de Minas Gerais informa que de ontem para hoje saltamos de 133 para 153 casos confirmados em Minas Gerais. Em Divinópolis, já há notícias de outros 4 casos confirmados. Portanto, é tempo de nos esforçarmos em atenção ao que até aqui o Ministério da Saúde tem dito e as demais autoridades sanitárias para ficarmos em casa o máximo de tempo que podemos. Isso já tem nos dado efeitos muito positivos. Deus os abençoe. Conte conosco. Estamos juntos como igreja nesse desafio, sabendo que o Senhor é por nós.